Como está a sua criança interior? Todos nós temos uma criança interna, mesmo que sejamos adultos. Como é que nós percebemos isso? Numa situação onde você, adulto, precisa de estar centrado, ali sereno, de repente você tem uma reação que você fala, nossa, como eu fui imatura, como eu fui imaturo. Pois é, nessa hora a criança interna assume a situação e depois você fica ali tentando entender o que aconteceu. Um filme que fala a respeito disso, onde você pode aprender sobre esse assunto, o Walt Disney desenvolveu, que é Duas Vidas, esse é o nome, onde um homem de 40 e poucos anos, numa bela manhã, dá de encontro com o seu menino de 8 anos. E eles convivem ali por alguns dias, com alguns temas onde ele revê a sua infância. Um episódio, e esse já aconteceu aqui no Instituto Evoluir, um cliente, ele tinha a seguinte questão, ele veio aqui antes de entrar para uma cirurgia bariátrica, porque ele estava muito acima do peso dele e havia necessidade de um acompanhamento. Ele contou para nós que quando ele tinha 5 anos, o pai dele faleceu. E a cena que é muito marcante na cabeça dele, na lembrança, na memória desse menino, é que ele era na altura do caixão. E a mãe se aproximou dele, trouxe a irmã para o lado e disse assim para ele, olha, seu pai se foi e a partir de hoje você é o homem da casa. No dia seguinte, ele pegou uma caixa para engraxar sapatos e por muitos anos ele engraxou sapatos. Eles moravam no fundo de um empório que na frente da casa deles, que tinha uns doces, quem é de um tempo mais antigo lembra uns doces de abóbora, uns doces de batata roxa, eram muito coloridos. E aí ele chegava no fim da tarde cansado, ele dizia assim, com dinheirinho na mão, e a caixa do outro lado, a caixa de engraxar sapatos, e quando ele passava na frente, antes de entrar para os fundos, ele olhava para aqueles doces com tanta vontade, mas ele não podia comer, ele tinha que entregar o dinheiro para a mãe. O tempo passou, esse menino cresceu, ele se tornou um alto executivo, ele primeiro comprou uma casa para a mãe, depois abriu um comércio, um negócio para a irmã, aí depois pensou nele. Cuidou da vida também, ele foi crescendo, comprou o próprio apartamento, só que ele desenvolveu uma voracidade, uma compulsão para comer doces. Então ele ia nessas lojas de doces e ele comprava bolos inteiros, e uma caixa de bombons ele abria, ele comia a caixa inteira. E ele estava muito, mas muito acima do peso, com riscos já na saúde. Quando ele contava isso, então aí nós vemos a influência em vários aspectos desse momento tão difícil para ele, como isso teve consequências na vida dele, inclusive na obesidade mórbida. Quando ele estava contando muito comovido, chorando em alguns momentos da sua história, alguém disse assim, mas você sabia que num bairro aqui perto tem várias lojas onde esse doce ele é vendido em caixas, no mesmo formato de coração, formato assim. Aí ele começou a chorar. Quando terminou o assunto, né, que ele foi embora, diz ele que saiu e foi direto para essa loja. E quando ele entrou e ele pediu e ele viu aquela caixa, acionou de novo aquela memória desse menino. E ele se emocionou outra vez. E ele comprou várias caixas. E aí ele começou a comer esse doce. Bom, resumo da história. Os meses se passaram e ele não precisou fazer a cirurgia. Trabalhando esse menino interno, ele pôde encontrar serenidade e equilíbrio em várias áreas da vida dele. Então, se pergunte agora, nossa, então na minha infância, do que eu senti falta? O que eu gostaria de ter? Um presente, vamos aproveitar, né, nesse período aí, que é o período do Dia das Crianças, do mês da criança, que tal você presentear a tua menina interna ou o teu menino interno? E aí você pode ser bem pontual, às vezes um brinquedo. Às vezes um brinquedo que você queria, você até ganhou um outro parecido, mas aquele que você queria, por qualquer motivo. Ou porque não tinham condição financeira, ou porque deram outro achando até que era melhor, enfim, mas você queria aquele. Hoje, você, adulto, adulta, pode comprar um presente para sua criança. Então você vai até a loja, compra e você oferece
esse presente para você. Mas se não foi brinquedo, às vezes, como nos disse uma amiga, às vezes era comida. Né? O bolo de aniversário, por exemplo, de uma pessoa conhecida, ela falou assim, ela queria comer, sabe quando a criança quer passar o dedo e comer, mas não deixava, ela tinha que comer só uma fatiazinha. E até hoje, qual era a vontade dela? Não era brinquedo, era um bolo inteiro, ela quer comer um bolo inteiro. Uma outra disse assim, então, o meu não era comida, eu queria tanto ter feito um passeio no zoológico e nunca me levaram. E aí, quando a adulta, que teve os filhos, que levou no zoológico, não é a mesma coisa? Não, porque aí é a parte mãe levando os filhos ao zoológico, é a adulta levando os próprios filhos. Quando você desperta, e como é que você faz isso? Você pode pegar uma foto, você pode conversar com a sua criança interna, perguntando o que você precisa de mim hoje. E aí você intuitivamente ouve essa resposta. Então pode ser presente, comida, passeios, uma pergunta que às vezes ficou sem resposta. Então, olha de que maneira você pode cuidar dessa criança. O resultado maravilhoso. Você vai ter essa criança interna te ajudando, trazendo o quê? O que a criança naturalmente ela é? Curiosa, criativa, entusiasmada com a vida. É essa oportunidade, é isso que a criança vai contribuir para você nessa fase adulta. E o Instituto também te oferece uma atividade em Ilhabela que é justamente para cuidar da sua criança interior. Leva a criança para passear, não é? Ou às vezes também a própria terapia ela auxilia muito em você voltar a certos pontos para com muito carinho fazer esse acolhimento. Então que tal? Como é que você vai cuidar da sua criança interior?